Olá! Como prometido semana passada, olha nós aqui novamente. E muito obrigado por sua participação, por sua audiência. Lembrando que, bem aqui agora no começo, faz a sua inscrição, dá a sua curtida. Se no final da palestra, daqui 30 minutos, você não concordar com aquilo que for conversado, você dislike, mas por enquanto só para você lembrar. E em falar em lembrar, todas as quintas-feiras a gente tem esse evento aqui no Facebook, às 16 horas e às 18h30 lá no YouTube. São pequenas palestras organizadas de tal forma que a gente vai utilizar 30 minutos do seu tempo ou do tempo das pessoas que você achar com relevância que podem participar da nossa palestra. O título da palestra das 18h30 é: a PNL ajuda a pedir aumento. E agora a nossa palestra aqui é: defina melhor o que você quer fazer da sua vida. Eu começo batendo um papo com você, perguntando algo bastante interessante. Eu vou perguntar para você se é você quem dirige a sua mente ou não. Hã? Pergunta esquisita, né? Bom, você já viu que o pensamento que comanda tudo, não? Você já sabe que sente de acordo com o que pensa. Portanto, se você modificar o pensamento, vai modificar os sentimentos. As outras pessoas influenciam seus pensamentos, mas somente você é quem deve guiá-los. É o pensamento que nos faz diferentes dos animais. É devido ao pensamento que desenvolvemos a comunicação. E esta se processa pela linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que você faz uso, que a gente se comunica. A gente faz uso das palavras para nós nos comunicarmos. Não verbal é aquela em que a gente usa dos gestos, dos olhares, postura corporal ou outras formas para comunicar. Um exemplo de comunicação não verbal é: se você lança um olhar para o seu filho, isso eu te conto de cadeira, porque meu pai fazia muito isso, e ele reprimindo por uma coisa indevida que seu filho fez, ele, seu filho, entende o que você quis dizer. Eu entendi o que meu pai queria dizer. E você não fez uso de palavra para dizer o que queria. Só não utilizou a verborreia. A arma mais poderosa para provocar modificações nas pessoas é a comunicação. Através da comunicação, a pessoa leva você a pensar, sentir, alterar o estado e a se comportar, às vezes, diferentemente do que você desejaria. Contudo, não deve deixar que isto aconteça em relação à influência negativa. Lá vou eu falar. Não deve ser uma Maria vai com as outras. É preciso ter essa opinião própria, saber se posicionar, saber dizer não quando for preciso e deixar de dizê-lo quando não for necessário. No entanto, todas as influências e sugestões positivas, como
o meu parceiro gosta de falar, positivo e negativo, elas deverão ser sempre bem-vindas. Dá para a gente fazer, assim, uma maneira da gente ver globalmente, de uma forma geral, a característica marcante do pensamento negativo ou positivo nas pessoas. É perceber, num todo, a maneira que elas procuram viver. O comportamento marcante nessas pessoas. Se vivem em busca do prazer ou se vivem para evitar a dor. Se uma pessoa vive pela busca do prazer, essa é uma das principais indicações de que ela pensa positivo. Se, no entanto, uma pessoa vive para evitar sofrimento, essa é uma das principais indicações de que ela pensa negativo. Quem vive pela busca do prazer enfrenta melhor os problemas que a vida lhe oferece e se sai muito bem diante das situações dolorosas. Esse tipo de pessoa ganha o nome de otimista. Ele está sempre bem, dificilmente se abala, sabe que os problemas são parte da vida, que sem eles a vida seria monótona e ridícula. Quem está sempre de bem com a vida procura ter prazer em tudo o que faz. Assume experiências dolorosas do passado e aprende com elas. Faz delas um aprendizado. Essa é uma pessoa positiva. Aquele que vive para evitar a dor, vive esperando que ela ocorra. Deprime-se por problemas que, de tão pequenos, o otimista nem os perceberia. Sempre se sai mal perante as situações dolorosas, acreditando nessas ocasiões que tudo de ruim só acontece com ele. Vive culpando tudo e a todos. É um pessimista. O pessimista está sempre com o pé atrás perante as situações que a vida lhe oferece. E por isso mesmo perde muitas oportunidades de crescer, de aprender e de ser uma pessoa feliz e bem-sucedida. Por medo de sofrer ou de fracassar, não tem ousadia de se arriscar em nada. Ele sofre muito, pois pensa assim. É uma pessoa negativa. O pessimista prende-se a uma experiência anterior dolorosa e fica remoendo, relembrando, dizendo para si e para os outros que tem motivos para sofrer. Vive atrelado às coisas negativas ou problemas do passado. Se o otimista aprende, agora, as técnicas de PNL que a gente apresenta em várias facetas e várias utilidades, ele chega mais rápido ao sucesso e vive uma vida melhor ainda. Se o pessimista aprende as técnicas que a gente oferece de PNL, ele vai, vai passar a perceber a vida e os problemas de uma maneira diferente. Ele vai passar do pessimismo para o otimismo. Passará a usufruir das oportunidades que a vida oferece e a caminhar em direção à felicidade e à realização pessoal. É uma troca sutil, é algo com o qual é uma diferença marcante entre você trocar o significado pessoal de algo negativo para positivo, de algo fugindo de e indo em direção a. Então, voltando aos pensamentos, os pensamentos eles geram comportamentos. Então, olha que interessante. A gente tem uma cadeia. Emoções geram sentimentos, os sentimentos geram pensamentos e os pensamentos geram comportamentos. Então, se a gente arrumar um jeito de mudar os pensamentos, a gente muda o nosso comportamento. Então, deixa eu ver, eu vou exemplificar aqui uma mudança rápida de pensamento negativo para positivo. Isto é,
de fugir de e ir em direção a. É algo que é uma receitazinha que você pode fazer isso todos os dias. Só vai ser preciso praticar, porque eu gosto muito de um título de um livro que o falecido jornalista Joemir Betting escreveu. Na prática, a teoria é outra. Então, pega isso aqui, vai estar disponível isso, tanto aqui no Facebook como lá no YouTube, você refazer. Refaça isso. Não existe sim uma quantidade de dias, mas a gente cria novos caminhos, novas sinapses neuronais. Então, a gente vai estar fazendo isso todos os dias, praticando, a gente vai estar indo em direção à mudança. Então, não adianta falar em termos de você vai fazer isso em 20 dias, 30 dias, 10 dias. Não. Faça isso durante 60 dias, por exemplo. Você, você ao fazer exercícios diários, é como se você estivesse entrando numa academia. Você vai fortalecer seus músculos, você vai fortalecer seus neurônios. Quando esse movimento se tornar automatizado, aí sim você vai usufruir do que você ensinou para o seu cérebro, vai estar automatizado, vai estar pronto. Isso vai ser feito algo que você não tem mais muita consciência, porque ele está automatizado. Então, é como se saísse do seu nível consciente e fosse para o seu nível inconsciente. Então, vamos lá? Olha só. Pegue um pensamento negativo. Pode ser um fato, uma pessoa, uma lembrança ruim. E o mentalize em um quadro imaginário. Tudo bem? Pegue um pensamento negativo. Esse pensamento negativo ele pode ser um fato, uma pessoa ou uma lembrança ruim. Colocou isso no quadro? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos escurecer esse quadro? Vai tirando a luz desse quadro, onde está aquilo que vem causando esse pensamento ruim. Não escureça a ponto de você não ver o quadro. Você só vai escurecer. Vai baixando a luminosidade. Agora, retire as cores do quadro. Deixe em preto e branco. Esse quadro, reduza o tamanho do quadro. Não reduza a ponto dele se tornar tão pequeno que você não possa ver, mas diminui o tamanho do quadro. Então, pega o quadro e diminui. Aplica um zoom ao contrário. Agora você imagina esse quadro distanciando-se de você. Não que seja tão ponto de ficar tão longe que você não possa vê-lo, mas coloque ele a uma distância, que você consiga vê-lo, mas uma distância. Tudo bem? Feito? Agora, vamos pegar um pensamento positivo, algo bom, algo que te deu prazer. Um fato, uma lembrança, uma pessoa. Mentalize-o em um quadro. Tá? Agora, olha só o que a gente vai fazer. Esse quadro, você vai colocando luz no quadro. Mas não coloca muita luz, não, que você pode ofuscar. Mas põe luz, brilho, luz no quadro. Ele vai ficar iluminado. Agora, você coloque as cores mais vivas na imagem que você conseguir. Aquelas cores fortes,
aquelas suas cores que você vai deixar mais viva a imagem. Se você achar que as cores elas podem ser aquelas cintilantes que tem em letreiros noturnos, agora, olha só, vamos aumentar o quadro. Aumenta o tamanho do quadro. Não aumente até que ele fique muito grande, mas aumenta o tamanho do quadro. O dobro do tamanho, o triplo, né? Aumenta o tamanho do quadro. Bom, agora imagine o quadro, ele se aproximando de você, movendo-se em sua direção, de modo que ele fique bem próximo dos seus olhos. A aproximação deve ser feita até o ponto de você virar a cabeça para a esquerda ou para a direita e continuar vendo. É aquela visão periférica. Você deve fazer isso de olhos fechados. Se você fizer isso ao menos umas 4 vezes ao dia, num período de quê? 1 mês, 2 meses, faça esse exercício. Toda vez que você pegar um pensamento negativo e escurecê-lo, pegue em seguida um pensamento positivo e ilumine-o. Escureça o negativo umas 3 vezes e ilumine o positivo a maior quantidade de vezes possível. Ilumine esses pensamentos positivos, lembrança, fato ou pessoas que está em sua lembrança, mas que aconteceram de dia. Não ilumine um pensamento positivo que aconteceu à noite ou no escuro. Sabe, a gente está treinando. São determinadas falas que parecem, num primeiro momento, meio esquisito, mas é isso mesmo. Richard Bandler, um dos co-criadores da PNL, da Programação Neurolinguística, no livro Usando Sua Mente, ele diz que essa massa cinzenta que a gente tem atrás dos nossos olhos, no meio entre as nossas orelhas, é o melhor brinquedinho que ele possa disponibilizar. Bom, feito isso, você já repetindo isso 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, durante 1 mês, 2 meses, você vai começar a criar um novo caminho neuronal do seu pensamento positivo. Você está automatizando a ele. Então, não aconteceram fatos negativos ou você não tem mais lembranças negativas. Por quê? Ilumine esses pensamentos positivos. Em outras palavras, se há pensamento negativo, você vai lá e refaz esses pensamentos negativos. Como é que você vai refazer? Só você olhar o que aconteceu lá. Se um fato, um incômodo, uma lembrança negativa não desaparecer ao executar, é porque ele está registrado no cérebro com muita intensidade, talvez no mesmo nível dos traumas. Então, você vai, deixa eu ver, fazer uma consulta para o Enio Carvalho, que eu posso minimizar isso, porque ele deve ter uma ligação que não está assim, uma ligação mais forte entre esse seu pensamento negativo, esse seu sentimento, com algo que você não conseguiu ainda quebrar, desvincular isso. Sabe o que acontece com as pessoas negativas, depressivas e para baixo? Elas estão sempre iluminando os pensamentos negativos e escurecendo os positivos. Elas estão sempre colocando as coisas ruins em primeiro plano. Os sábios orientais já diziam isso. Você só causa mal a você mesmo quando você sente uma indisposição com o outro, porque isso está com você.
Isso é seu. Então, o que você está aprendendo é exatamente a configuração de transformar algo que não é tão bom em algo bom. Algo negativo para algo positivo. Você está fazendo uma troca de interpretação, você está colocando legendas diferentes. Você está se organizando a tal ponto de, ao invés de você pensar, dar ênfase, luminosidade em algo negativo, você está colocando luminosidade em algo positivo. Você está descobrindo as maravilhas que você tem. É como se você acordasse pela manhã e você saísse de casa e fosse para uma atividade profissional e ao participar disso você ah, tem uma manhã cheia de satisfação e você eh, tem um almoço delicioso, muito bem acompanhado, você tem uma tarde muito pródiga, você e ao você voltar para casa, você ao manobrar o carro, você esbarrou o carro na pilastra. Sabe o que aconteceu? Você vai ficar chateado, injuriado, e você vai para a cama chateado. Você apagou todas as coisas maravilhosas, boas, fecundas que aconteceu desde o seu levantar até essa hora. Você troca, você coloca só ao arranhar da lata do seu carro novinho em folha que você bateu na pilastra, sabe? É esse procedimento que a gente está colocando em xeque para você. É essa pequena troca que vai fazer com que essa mudança de pensamento vai fazer com que você se livre desses pensamentos negativos. E ao mesmo tempo farão com que passe a pensar automaticamente no positivo. Isto ocorrerá quando o processo entrar para o nível dos pensamentos inconscientes. É pelo processo. Nós temos uma máxima em PNL, a gente aprende por repetição. Então, quando você está dirigindo o carro, então não está prestando atenção em sua orelha esquerda, nem no dedão do pé direito, nem no instante que tem que acelerar mais ou menos, passar marcha, pisar na embreagem. Tudo isso é feito automaticamente. Quem está prestando atenção nessas coisas é o inconsciente. Pois o consciente, como você já sabe, ele não dá conta de ficar prestando atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. O nosso consciente só processa sete informações simultâneas. Então a gente costuma falar assim com mais ou menos duas informações simultâneas ao mesmo tempo. A única coisa que o consciente está prestando atenção quando você está dirigindo é na estrada. São nas coisas que você está vendo e escutando naquele momento. A partir do momento em que todos os exercícios que nós estamos sugerindo aqui, ele for automatizado, você estará pensando somente no positivo para o resto dos seus dias. Vai passar a ser um otimista e viverá pela busca do prazer. Vai valorizar mais a vida e estará mais próximo do sucesso e da realização. Então, olha só, nós configuramos o pensamento negativo com o pensamento positivo. Então, voltando ao título da nossa palestra, defina melhor o que você quer fazer de sua vida. A melhor maneira, a melhor definição daquilo que você quer fazer aqui agora na sua vida é você transformar esse olhar negativo em algo positivo. É você parar de fugir de e ir em direção a. Esse estudo que a gente faz em PNL tem o nome de metaprograma, mas isso
é uma conversa, para um assunto para outra palestra. Então, o que você começa a desenvolver é a capacidade para você ter acesso àquela gama de emoção, de alegria, de prazer, de realização, de definição que você viveu. Então, são as coisas positivas. São essas coisas positivas que vão te dar luz. Então, você aprendeu o que você vai fazer com as coisas negativas. Hã? Você vai pensar na coisa negativa, colocar num quadro. Esse quadro você vai deixar ele fusco, vai deixar ele escuro. Você vai fazer o quê? Vai diminuir o tamanho do quadro e vai colocar o quadro numa distância maior. E você, se você reparou, você está fazendo exatamente o contrário quando você tem uma lembrança de algo positivo. Então, o que você está fazendo? Você está pegando esse evento positivo, você está colocando ele num quadro. Nesse quadro, você está jogando luz, que é o contrário do negativo. Você está colocando luz. E essa luz que você está colocando, você aproveita e coloca cores. Essas cores que você está colocando, olha que espetáculo! É aquilo que te dá prazer. Aí você pega esse quadro e você aumenta o tamanho do quadro. Ó, e você traz ele para perto de você, a tal ponto que se você virar para um lado e você virar para o outro, você continua com o quadro à sua frente. Quando você faz isso, esta sensação é a sensação com o qual você está desfrutando de algo que para você tem significado, que tem importância. Você está fazendo com que aquele momento que gerou, aquele pensamento que gerou uma sensação negativa, ele seja diminuída a referência que você vai ter dele. E aí você vai colocar luz em todas as outras coisas maravilhosas que aconteceram com você. E aí, olha só, você está então definindo o que você quer fazer da sua vida. Como assim, Enio? Eu pensei que fosse algo mais prático. Mais prático? Repita esse exercício 3, 4 vezes ao dia. Você, ao repetir esse exercício, você está criando condições para o seu inconsciente trabalhar a seu favor. Perdão, trabalhar a seu favor. Você está fazendo com que aquela importância que você estava dando para o fato negativo, ele consiga minimizar. E essas emoções, elas acompanham. E aí, você vai ter um estado de espírito melhor. Você vai ser aquela pessoa que vai ser contagiante de boas energias. Energias que eu falo é de alegria, de estado propulsor, de você poder fazer algo que é tão simples, mas tão eficiente, que faz com que você realmente crie um significado diferente. Isso vai fazer toda a diferença. Você está desenvolvendo momentos que antes você era refém. Você ensinou teu cérebro, tua mente inconsciente, a dar prioridade em algo negativo. O que você agora está fazendo, você está ensinando a sua mente que a parte mais relevante do dia é aquele montante que tudo aconteceu de bom. Eu teria várias outras histórias para falar para você, vários outros exemplos, mas vai ficar para a próxima. Quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, como diz o meu amigo Leonardo Botelho Estrela, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, a gente
vai se encontrar aqui às 16 horas com um novo tema, com uma nova conversa sob o olhar da PNL. São exercícios simples, são coisas fáceis, são coisas redundantes que você faz e que produz resultados interessantíssimos. Ah, não acredito em nada daquilo que eu falei, não. Coloca isso em prática, experiencie. Depois de uns 30, 60 dias, depois que você sentir essas mudanças, coloque aí nos seus comentários. Escreva para a gente. Você pode, inclusive, ir lá no nosso site www.eniocarvalho.com.br e prestar bastante atenção nessa frase de entrada: o óbvio é o que menos se enxerga. Sabe? É o que a gente tem de automático. E aquilo que a gente faz do nosso dia a dia. A gente tem lá informações sobre treinamentos, sobre um e-book, a gente tem informações que a gente pode também desenvolver, mentorias, atendimentos à empresa, enfim, disponha daquilo que a gente tem para oferecer, sempre com o olhar da programação neurolinguística da PNL. Nos vemos agora às 18h30 no YouTube. Saindo daqui, às 18h30 a gente está lá, todas as quintas-feiras. Às 16 horas aqui no Facebook, às 18h30 no YouTube. E a gente tem um evento, Leonardo Botelho Estrela e eu, de segunda a sexta-feira, exceto as quintas, às 18h30 lá no YouTube. É youtube.com/Enio Carvalho Instrutor. Esperando que você faça seus comentários, esperando que você modifique a estrutura dos seus pensamentos. Eu agradeço a sua participação até aqui. Fico torcendo para que você compartilhe com seus contatos. E eu findo essa palestra com uma frase utilizada por Henry Ford. Se você acha que pode ou acha que não pode, em ambos os casos você está absolutamente certo. Até.